Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os efeitos políticos da CPI da Covid, a disputa pela terceira via em 2022 e a atual conjuntura. Eu converso com Magno Cal, que é cientista político e diretor executivo do Livres. Magno, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, tivemos mais um dia de depoimentos na CPI da Covid e a gente vê que continua aquela divisão inicial, não é? De um lado é dividida ciência e política, não é? Então você tem a oposição com uma versão da ciência e a situação, os governistas com outra versão. Dá para chegar a um desfecho dessa CPI? Não acredito que a gente vai chegar num desfecho inesperado. Me parece que a gente acabará tendo um desfecho com um relatório bastante desfavorável ao governo. É a tendência, dado que o relator é Renan Calheiros, que tem se colocado bastante visivelmente contrariamente às políticas do governo, e a tendência é essa. E até lá, a gente vai continuar vendo a repetição de um padrão que já vem desde a primeira semana da CPI, que é a oposição se organizando com dados, com informações, trazendo vídeos, tentando mostrar aos depoentes o que eles fizeram no verão passado, o que fizeram desde que a pandemia se instalou no país, e pessoas que participaram ativamente ou não, diretamente ou não diretamente, das políticas do governo, ou negando que tiveram acesso à informação, ou negando que tiveram participação nas políticas do governo, ou então reafirmando os equívocos que hoje já se provaram equívocos que defendiam anteriormente. Foi o caso de o que nós vimos hoje com o ex-ministro e deputado Osmar Terra. Agora, Magno, você vê um método político nesse procedimento, nesse posicionamento, que a gente viu a OMS mudando de posição ao longo do tempo, infectologistas. Hoje, inclusive, eles citaram em alguns vídeos, mostraram lá, para mostrar que as pessoas se equivocaram no começo também, inclusive em relação ao uso de máscara, em relação ao distanciamento. Só que muita gente foi se ajustando diante da percepção da gravidade da pandemia, das formas como se poderia evitar o contágio. Você vê método político em se manter a mesma posição desde o início? Vejo. Uma das coisas mais danosas na política é ser visto como se diz nos Estados Unidos, o flip-flopper. Alguém que vai de um lado, aí depois muda de opinião, para dar a impressão ao eleitor que é alguém sem convicção. No final das contas, é mais vantajoso para um político, para alguém que atua na cena política, ser visto como uma pessoa de convicções, mesmo que erradas, do que uma pessoa de reflexão, alguém que reflete e diz, olha, eu estava errado, eu faço a autocrítica e mudo de ideia. A autocrítica é uma coisa absolutamente danosa na política, sem razão, porque a gente gostaria, como sociedade, de termos no comando da sociedade, nos governos, pessoas capazes de fazer um tipo de reflexão, de até atuarem com convicções, mas de reconhecerem quando estão errados. Uma coisa que foi fundamental para que isso se potencializasse na CPI era a percepção de que ninguém dali sairia preso, mesmo mentindo descaradamente. O que contribui não só para o aumento das mentiras ou o aumento das reafirmações de informação errada, mas como também desmoraliza um pouco o papel investigatório da CPI. Se alguém pode sentar e mentir na cara dura para a polícia, para a justiça, é muito pouco provável que a gente chegue a um desfecho de qualquer caso. Uma vez que a CPI libera a mentira, tudo que a gente vai ver é um desfile de mentiras, como tem sido nos últimos depoimentos. Agora, Carl, a gente não viu grandes mudanças no procedimento, na posição do presidente Bolsonaro. Ele até está usando um pouco mais máscara, mas a gente vê ele de uma forma agressiva, respondendo quando é cobrado em relação a isso. Ele mistura com as discussões em torno de eleições, do risco de fraude. Ele tem até um prazo agora para demonstrar se houve fraude na eleição em que ele foi eleito. Agora, em contrapartida, nós tivemos o começo de manifestações contrárias a ele nas ruas, com mais cuidado, mas também tem aquela questão da aglomeração, de contrariar o que defende, não é? Como é que você vê esse encaminhamento político?
as coisas começam a andar com vistas às eleições de 2022. Por muito tempo, houve quase que um engarrafamento de vontades para sair à rua e a pandemia evitou. Não tenho dúvida alguma que já teríamos outras manifestações contra o presidente Bolsonaro e seu governo se não tivéssemos a pandemia. Chegou um ponto em que essas pessoas acabaram por assumir o risco para se manifestar politicamente. Uma coisa que a gente já tinha visto no início da pandemia, com os caminhoneiros favoráveis a Bolsonaro, com outros setores da economia que eram contrários ao lockdown, eram contrários ao fechamento, indo se manifestar. Hoje a gente vê opositores ao governo Bolsonaro indo às ruas. É claro que há um peso político nisso. Você está fazendo o contrário do que você recomendava anteriormente. Defensores das manifestações dizem que a situação se agravou de tal modo que é preciso ir às ruas. O que está acontecendo, no final das contas, é uma preparação para a eleição do ano que vem. As forças contrárias a Bolsonaro desejam manifestar a sua contrariedade, desejam mostrar números nas ruas. Alguns suspeitam que até a falta de calma do presidente Bolsonaro se deve a essas novas manifestações das ruas, a situação fiscal que se agrava, a popularidade do governo que se enfraquece, mas ainda é cedo para entender exatamente quais serão os impactos dessas manifestações. Mas, de fato, haverá impactos. Nenhum governo é o mesmo depois de ter milhares de pessoas se manifestando contrariedade nas principais capitais do país. Então, principalmente se esse movimento permanece à medida que a população vai se vacinando, é provável que vá ter um impacto não só no governo Bolsonaro, mas também nas tratativas do campo da oposição para viabilizar uma candidatura que possa vir a fazer frente ao presidente Bolsonaro no ano que vem. Agora, na medida em que avance a vacinação, isso não cria um clima mais favorável ao presidente, porque pode estimular as manifestações, porque diminui o receio de aglomeração, mas, por outro lado, pode esfriar essa pressão. Qual é a sua expectativa por aí? É difícil fazer previsões, como já disseram anteriormente, é difícil fazer previsões principalmente sobre o futuro. Então, é difícil dizer exatamente como as coisas acontecerão, mas a gente tem alguns cenários. Um cenário é que a economia retome um crescimento, mesmo que seja um crescimento relativo, já que no ano passado nós tivemos a contração do PIB, mesmo que seja apenas relativo essa aceleração, mas a gente deve voltar a níveis posteriores, acima do que a gente tinha no início da pandemia. O emprego pode retomar, a gente vai ter o comércio voltando a abrir, a gente vai ter necessariamente quase que uma primavera dos brasileiros, que as pessoas saindo do seu confinamento, saindo de suas casas e podendo viver uma vida um pouco mais próxima ao normal. É natural que esse sentimento bom possa se traduzir em apoio ao governo. Ao mesmo tempo, as pessoas não esquecerão o que causou o confinamento em primeiro lugar, que foi a pandemia. Não se esquecerão que nós estamos retornando à vida normal muito depois de outros países. Não se esquecerão que perdemos mais de 500 mil vidas durante a pandemia. Não se esquecerão da negligência do governo federal em todo esse processo. A gente não precisa se iludir pensando que a pandemia desaparecerá do noticiário uma vez que estivermos vacinados. Há muitos registros do presidente Bolsonaro fazendo pouco da Covid-19, depois fazendo pouco do número de mortos que teriam, depois fazendo pouco das vacinas. Então, esses vídeos, esse material estará presente durante todo o tempo até a eleição de 2022. Nos resta saber se o brasileiro dará ouvidos às justificativas do presidente Bolsonaro de que, então, em 2022 estaremos de volta à vida normal, que está tudo bem, ou se lembrará das trapalhadas feitas pelo governo, das bobagens ditas pelo presidente Bolsonaro, das 3 trocas de ministros de saúde, e se tudo isso será levado em conta, no final das contas, na hora do voto ou não. Magno, temos apenas um minuto. Você vê chance de uma terceira via?
eu vejo chance de várias vias. Eu acho que é uma ilusão se a gente ficar esperando uma única via unificada para debater com Lula e Bolsonaro. Eu acho que isso é bastante improvável, mas vejo um campo aberto para que vários candidatos, num primeiro turno pelo menos, coloquem sua candidatura e tentem viabilizar uma passagem ao segundo turno, derrotando aí Bolsonaro ou Lula para potencialmente competir com algum deles no segundo turno. Mas tem que ter muita força para conseguir tirar parte da liderança que os dois demonstram nas pesquisas, né? Tem que ter, e por isso é tão urgente que outras candidaturas sejam colocadas na rua. A gente tem muita discussão nas redes sociais, tem muita discussão entre partidos políticos, mas muito pouca candidatura na rua. Hoje nós temos 3 candidatos em campanha: Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes. Se outros campos desejam se viabilizar eleitoralmente, precisam colocar sua candidatura na rua. É isso, ouvimos o Magno Cal, que é cientista político e diretor executivo do Livres. Magno, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, boa noite. Com vocês.